Caríssimo Padre Rogério, caríssimo Padre Alex, meus irmãos no presbitério, Edgar, Aparecido, Clemente, meus queridos irmãos e minhas irmãs, eis que oficialmente neste momento eu dirijo as minhas palavras a vocês oficialmente pela última vez como pastor, colocado por Deus para guiar vocês na caminhada rumo ao céu. Mas eu não queria fazer uma homilia como comumente vocês estão acostumados a escutarem. Mas eu queria fazer uma partilha fraterna, falar alguns pensamentos e algumas palavras divagantes do meu coração, que pudesse verdadeiramente, de um modo imperfeito, expressar aquilo que nós vivenciamos ao longo desses 14 anos, 8 meses e 20 dias. Uma década e meia de um projeto onde foi Deus, nosso Senhor, quem conduziu, através da minha pequenez, das minhas limitações todas, da minha fragilidade. Mas com uma consciência que sempre tive e nunca permiti que nada nem ninguém roubasse de mim. A elegância de me deixar guiar por Deus. Desde o dia que eu saí da casa dos meus pais, no dia 3 de fevereiro do ano de 2003, no sonho de ser sacerdote, no sonho de ser padre, Deus foi me conduzindo da forma que Ele sempre quis. E eu sempre fui elegante para responder da melhor forma possível aquilo que Ele queria de mim. Sempre busquei ser generoso ao Senhor, o bom Deus. Sempre busquei ser obediente à santa vontade de Deus. E essa obediência e esse sonho sempre foram alimentados pelo fascínio, pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse fascínio que sempre me fez me enamorar dele. Sempre o tive por companheiro, por amigo, de tal modo que nunca, nesses anos todos, me senti sozinho. Porque quando nós nos deixamos guiar por Deus, Ele verdadeiramente nos preenche, nos completa e nos conduz. E essa condução de Deus me fez chegar até vocês. No dia 9 de fevereiro de 2011, aqui cheguei com o coração ferido, porque tinha exatos 30 dias que tinha enterrado meu sobrinho, com 15 anos.
que era aquela pessoa que eu sonhava que seria o meu companheiro. E cheguei aqui ferido. Eu prometi que não ia chorar, mas já está impossível, né? E cheguei aqui com o coração ferido nessa paróquia, ou melhor, nesta comunidade. Só que Deus foi tão bom e foi me colocando pessoas que fossem me ajudando a formar o meu caráter sacerdotal, a formar o meu coração sacerdotal. E graças a Deus, ali, nós começamos uma história que seriam 2 anos e que chegou a quase 15. Foram tantos momentos santos, bonitos, que, sinceramente, eu não teria capacidade de escrever ou contar, porque humanamente seria impossível. Mas nós fizemos tantas coisas. Deus nos conduziu de um modo tão santo. Talvez muitos de vocês não saibam, mas quando eu celebrei a palavra aqui pela primeira vez nesta igreja, no domingo seguinte, ao dia 9 de fevereiro, eu desci aqui de cima com o coração tão transbordante de alegria. E quando eu entrei na igreja, eu me deparei com 22 pessoas. E ainda fui consolado, né? Eu não sei onde é que ele está, mas está ali sentado, né? E Valdemir, que foi a primeira pessoa que se aproximou de mim, uns 15 minutos depois que eu cheguei, quando eu disse assim a ele: cadê o povo da igreja? Ele era ministro da comunhão, ele e seu Antônio. Ele olhou para mim e disse assim: hoje veio gente, porque o senhor é novidade. E ali naquele momento eu percebi que não seria fácil. À noite, fui celebrar na comunidade de Santo Antônio, do Brejo dos Mártires. Quem é do Brejo, levante a mão. Estão aí, não é? Fui celebrar no Brejo dos Mártires, cheguei lá para celebrar às 19h30. E cadê o povo na igreja? E fiquei esperando até 8 horas. E cadê o povo na igreja? E aí, umas 8h10, chegou umas 6 pessoas que vinham também da vereda. Não sei quem lembra desse dia, não é? E ali eu disse: vai ser muito mais difícil do que eu imaginava. Mas disse Deus, quis, seja feita a vontade de Deus. Deus quer, seja feita a vontade de Deus. Começamos a trabalhar. E o primeiro milagre que aconteceu nessa paróquia foi quando nessa comunidade, eu olhei para o altar e uma parede tão grande, uma cruzinha tão pequena. E eu sempre fui muito apaixonado pela cruz de Nosso Senhor. Tanto que quem me conhece sabe que nos lugares que eu fico, estrategicamente, sempre tem uma cruz. Seja aqui no gabinete paroquial, seja em casa no escritório,
seja no lugar onde eu vou comer, seja no lugar onde eu sento na sala, todos os lugares que eu vou, sempre coloco uma cruz na frente, de modo que, na hora que eu precise, ela esteja de frente. E aí comecei a fazer uma campanha aqui na igreja, com os envelopes, para a gente comprar um grande crucifixo. Só que a campanha a gente arrecadou tão pouco. E eu disse assim, meu Deus do céu, e agora? Só que chegou aqui na igreja um casal, podem me lembrar disso, né? E disse assim para mim, olha, tome essa doação aqui, que vai servir para algo muito importante que o senhor está querendo. E deu o dinheiro que tinha ganho, o cheque, aqui na cidade todo, né? E aí aquele dinheiro com que a gente tinha arrecadado, deu exatamente o valor desse crucificado aqui. E ali eu vi que verdadeiramente era coisa de Deus. E eu disse, Deus está conduzindo. Chegou o mês de abril de 2011. Eu estava para receber os ministérios aqui na igreja, o leitorato e o acolitato. E não tinha ninguém para servir no altar. Eu olhei duas meninas aqui na igreja e um menino, Deisilene, Edmília e Padre Marcelo. E convidei assim, olha, vocês não querem ser acólitos? Não, padre, Deus me livre de ser alcoólatra, não é? Desse jeito, né? Nunca tinham visto falar nisso, né? E aí eu fui explicar e mandei convocar as crianças, os jovens na cidade. E aí nós formamos o primeiro grupo de 14. De tal modo que nós ali já tínhamos os meninos, as meninas para servirem o altar de nosso Senhor. E começamos uma grande caminhada. Só que quanto mais a gente ia caminhando, mais o Senhor, o bom Deus, ia nos mostrando tudo o que a gente deveria fazer e como deveria fazer. Lembro com muito amor, com muito carinho de Dom Ronaldo. Para mim, Gameleiras deve muito àquele homem. Aquele bispo que me trouxe,
aquele bispo que me confiou vocês e que sempre agiu com a paróquia de Gameleiras com uma elegância tão grande, com respeito tão grande, com um carinho tão grande, tão preocupado com a minha estadia aqui, que nos primeiros dias me ligava quase todos os dias para saber como estava a caminhada. E ali nele eu encontrei de verdade o apoio da igreja. Só que nesse caminho, eu precisava de apoio de alguns padres, mas era muito difícil, o clero era pequeno. E um dos padres que me apoiou nessa caminhada, muita gente não sabe, mas foi Padre Rogério. Padre Rogério teve um papel muito importante aqui, porque todas as vezes que eu precisava dele, ele sempre esteve disponível. Muitas vezes fazia uma engenharia, mas sempre me atendeu. Sempre me atendeu. E graças a Deus, ali, eu encontrei um apoio aqui na vida paroquial também. Ele teve esse papel importante aqui comigo nos primeiros momentos. A quase paróquia foi criada, era uma comunidade. Depois nós começamos a trabalhar, graças a Deus, criamos essa paróquia. Elegantemente pedi a Dom Ricardo que permitisse que o atual bispo, naquele momento de Formosa, que tinha sido nosso bispo, pudesse dedicar essa igreja, e ele consentiu, e graças a Deus Dom Ronaldo dedicou aqui essa igreja. E fomos caminhando. É interessante porque se eu fosse falar da generosidade de vocês comigo, nós viraríamos à noite, Porque vocês sabem que hoje eu encontrei 14 comunidades, 14 comunidades construídas, 5 para construir. Hoje a nossa paróquia são 27 comunidades. Praticamente todas elas reformadas, construídas, 18 delas com o altar dedicado, com uma estrutura dentro de nossa diocese invejável, santamente. Há muitas paróquias velhas, mas por quê? Por causa da generosidade de vocês. Basta olhar a própria estrutura aqui da matriz, tão bela, e tudo isso fruto do trabalho e da generosidade do povo de Deus, que confiou em mim quando aqui cheguei. Quero agradecer de todo o meu coração a todas as pessoas que ao longo desse tempo todo trabalhou, ajudou, se dedicou, para que o reino de Deus aqui acontecesse, para que o reino de nosso Senhor aqui realizasse. Mas, como faz parte da minha trajetória e da minha caminhada, eu quero dar uma chamada de atenção em vocês, para acabar assim, que não podia ser diferente, Quero que vocês entendam que eu nunca busquei fazer um fã-clube nessa paróquia. Nunca tive fã, nunca quis ter fã. Mas sempre quis fazer discípulos de Jesus Cristo. Sempre buscando corrigir, ensinar vocês com sabedoria. Mas vocês estão aqui hoje com um pensamento de gratidão, mas eu dizia nas comunidades todas que eu celebrava: não me agradeçam,
eu não preciso do agradecimento de nenhum de vocês. Rezem por mim. Por quê? Porque tudo que foi feito foi por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é o mais importante. Hoje nós temos uma igreja madura, imperfeita, porque formada por homens. Mas vocês aprenderam o que é ser igreja. Continuem firmes na fé. Façam como eu, que nunca permiti que ninguém, nem nada, roubasse esse meu sonho de ser de Deus. Permaneçam firmes em nosso Senhor. Ele nos sustenta, Ele nos mantém. Ele verdadeiramente é a nossa vida. A minha história com vocês hoje passa uma folha. A partir de sexta-feira, vocês devem escrever uma nova história. Ou melhor, uma continuação dessa história, um novo capítulo dessa história. Com o Padre Marcelo. Só nós dois nos ordenamos nessa igreja. Eu, depois ele. Naquele momento ali, Deus nosso Senhor já sabia que ele seria o segundo pastor de vocês. Fiquem firmes. Sigam as orientações. Deem testemunho de tudo aquilo que nós aprendemos. Todas as formações aos sábados aqui na igreja. Todos os encontros. Todas as vezes em que chamei atenção. Todas as vezes em que exigi responsabilidade. Sempre teve um objetivo: levar vocês para o céu, levar vocês para Deus. E nunca cruzei os meus braços, nunca fiz vista grossa, no momento de corrigir, de chamar atenção e dar o meu melhor de mim. Quantas vezes vocês mesmos diziam: Padre, diminua o ritmo. E eu dizia: não. Eu gosto de chegar em casa no final da noite exausto e dizer: Senhor, só por Ti. Foi assim, vai ser assim, até o fim da minha vida. Deus nosso Senhor me confia outra missão. Uma missão que eu já venho rezando há 5 anos praticamente. Porque tem tantos anos que eu já sabia que iria para a paróquia lá de São Joaquim. Dom Roberto, desde o primeiro momento, assim, quando falou de transferência, já tinha me comunicado e todo ano não dava certo e agora deu. Já estão em minhas orações, nos meus pensamentos, nas minhas preces, juntamente com vocês, que fizeram eu ser o padre que sou hoje. Cheguei aqui um menino com 28 anos, estou indo embora maduro com 43 anos. E peço a vocês que rezem por mim, como eu vou rezar por vocês. Peço mais uma vez que vocês fiquem firmes na fé. Como eu sempre digo, nosso Senhor nos surpreende. Eu peço a vocês que agradeçam a Dom Roberto, quando ele vier na sexta-feira, agradeçam a ele a nomeação que Dom Roberto fez de Padre Marcelo. Por quê? Porque Dom Roberto olhou com muito carinho para essa paróquia. E eu digo para vocês, olha, uma das coisas que mais pesou para Dom Roberto
essa quantidade de acólitos, coroinhas, ancilas, martinhas que nós temos na nossa paróquia. E eu sempre dizia a ele: olha esse trabalho. E graças a Deus, de um modo inesperado e santo, ele nomeou o Padre Marcelo. Agradeço a Dom Roberto por esse ato de elegância. Graças a Deus, desde a criação da quase paróquia, no dia 29 de março de 2011, passando pela criação da paróquia no dia 21 de agosto de 2016, até hoje, os 3 bispos que nós tivemos sempre foram muito elegantes com essa paróquia. Rezem pelo nosso bispo diocesano. É uma joia preciosa. Rezem pelos padres, filhos aqui da terra. Rezem pelo nosso clero. Padre Marcelo não poderia estar aqui hoje, não é? Senão, na sexta-feira, perde o brilho da chegada dele. Padre Ailton, eu pedi a ele um sacrifício, está lá na paróquia de São Joaquim hoje, celebrando as 4 missas, já que o padre já saiu de lá, e Padre Roberto, lá em Riacho dos Machados, trabalhando. Rezem por eles, rezem por Edgar, com muita responsabilidade e com muito amor. Deveria ter sido a minha primeira vocação, mas demorou um pouquinho para dizer um sim, não é? Rezem por ele. Se Deus permitir, será um bom sacerdote. Rezem pelos 6 vocacionados que nós temos aqui, para que Deus, nosso Senhor, possa fazê-los bons e santos padres. Ajudem essas crianças, que são a joia preciosa da nossa igreja. Lembrem como era difícil a gente ver uma criança dentro da paróquia. E eu dizia sempre ao menino Jesus: é impossível. Como uma paróquia dedicada a um menino não tem meninos. E graças a Deus ele colocou uma legião. Poderia falar muito mais e ficar falando a noite toda aqui. Mas peço a vocês de todo o coração, que sejam discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fundamental e importante. Quanto a mim, sou simplesmente um instrumento que fui colocado por Deus, volto a dizer, para levar vocês ao céu, não é? E espero ter a alegria de um dia encontrar na glória dos céus tantos que faleceram ao longo desses anos que eu aqui estava. Eu dizia por esses dias assim: olha, eu estou indo para a Porteirinha. Vou de coração aberto porque a igreja me pediu. Se a igreja não tivesse pedido, se o meu bispo não tivesse pedido, eu continuaria aqui muitos e muitos anos. Mas tem uma coisa que pode ser que eu nunca mais consiga viver na minha vida, que é olhar a igreja e saber da vida de todo mundo, conhecer todo mundo pelo nome, até os parentes falecidos, conhecer e dar conta de quem falta à missa, Lá vai ser impossível, porque são 2 paróquias, muitas igrejas dentro da cidade, mas vocês sabem que aqui eu dava conta. Quem faltava à missa, quando eu encontrava, dizia: foi para a missa onde que eu não vi? Então, são momentos únicos que nós vivemos. Que Deus nosso Senhor nos abençoe, que Deus nosso Senhor nos proteja, que Deus nosso Senhor nos guarde. Estarei de lá, rezando por vocês, apoiando em tudo Padre Marcelo. Estou totalmente à disposição.
nessa caminhada aqui. Para mim é um filho, é um irmão, é um companheiro, não é? E Deus, nosso Senhor, colocou vocês, né, digo isso agora, para toda a nossa família paroquial, como venho dizendo nas igrejas, nas melhores mãos que Deus poderia colocar nesse momento. Porque é uma vontade expressa do nosso bispo diocesano. Né? Agradeço, né, de todo o meu coração, também as pessoas que foram duras comigo, não é? Que tentaram degladiar em alguma decisão paroquial aqui e acolá, que por incrível que pareça tiveram um papel muito importante, né? Na minha santidade, no meu crescimento de fé. O padre que vocês estão enviando para a porteirinha não é o padre que aqui chegou, né, que aqui se ordenou, mas é um padre cada vez mais consciente da missão de levar o povo de Deus para o céu. Alguns de vocês dizem assim: o padre maneirou. Eu digo não, vocês que são obedientes. Não é? Sempre foi assim. Por quê? Porque sempre tive o propósito de levar vocês à glória dos céus. Não é? Agradeço publicamente a Padre Alex, não é? Que é meu companheiro, meu pai espiritual, não é? Que partilho quando estou com o coração inquieto, não é? A gente se fala. Ele sabe do papel importante que tem na minha caminhada, na minha vida, não é? E ele sempre me tranquilizou, né? E graças a Deus é uma das grandes elegâncias do Senhor, o bom Deus, comigo, né? Mas queria terminar também essa homilia, não é, agradecendo a uma pessoa que muito sofreu para que eu passasse 14 anos aqui. Minha mãe. Porque ela aceitou, mas ela nunca se contentou de eu estar longe. Nunca se contentou. E todas as vezes que eu saio de casa, que volto para cá, ela chora. E eu digo no meu coração, não é, que é uma Marte, porque vive tão longe do filho, mas graças a Deus, cada vez mais crescendo na fé, que era o meu grande sonho, não é? Agradeço a meu irmão pelo apoio, pelo carinho, né? As minhas sobrinhas, né? Minha pequena família, que nós vivemos separados em vista da nossa união no reino dos céus. Que Deus nosso Senhor nos guarde, nos proteja e um dia nos leve ao